Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live sobre mensalidades de instituições de ensino. Como fazer, né? Há muita discussão e o foco é justamente ter algum encaminhamento objetivo. Nossa convidada especial, doutora Sofia. Então vamos iniciar aqui apresentando a doutora Sofia. Doutora Sofia, além de uma grande advogada, amiga nossa, hoje ela é assessora legislativa no Senado Federal, assessora o senador Rodrigo Cunha, de Alagoas, senador que tem atuado com muito destaque na área consumerista, inclusive essa razão dele ter esse apoio técnico fantástico da doutora Sofia. A doutora Sofia também presidiu o PROCON de Porto Alegre, onde inclusive nos conhecemos, e presidiu a Associação PROCONs Brasil, né, doutora Sofia? Foi uma experiência aí muito interessante, todos os estados, todo o PROCON aí do país inteiro, então ela tem uma bagagem muito legal nessa área, e agradeço imensamente o seu convite, o aceite do seu convite, doutora Sofia, e para a gente é uma honra muito grande tê-la conosco aqui, conversando com o pessoal aqui do nosso estado de Rondônia. Obrigado. Ei, Gabriel, muito obrigada pelo convite, um prazer estar contigo aqui hoje, falar desse tema que é um tema bem polêmico, que tem gerado muita discussão para os PROCONs do Brasil inteiro, e não só para os PROCONs, né? Mas principalmente para os consumidores, tem sido objeto de notas técnicas de diversos órgãos de defesa do consumidor. Para mim é muito legal estar aqui contigo hoje, me lembro de quando a gente se conheceu, tu estava naquela campanha em relação à publicidade infantil, que foi uma campanha muito vitoriosa pela OAB, então, assim, super te parabenizo, uma pessoa super atuante aí na defesa do consumidor, que tem o respeito de todo mundo, então realmente estou muito contente de poder dividir esse espaço contigo hoje à noite. Legal, doutora, eu que agradeço também as suas palavras, fico muito feliz, estou vendo aí o pessoal entrando, muita gente da área jurídica, Sofia, muitos advogados, jornalistas, amigos de faculdade, enfim, tem gente aqui que já trabalhou no PROCON também, estou vendo pessoas de outros estados, legal. Walter, nosso colega lá de Tocantins, está assistindo do PROCON lá de Tocantins, que tem feito um trabalho super legal aí na região norte também, de bastante articulação com os PROCONs. Acho que a gente tem um público bem legal aqui, que vai poder também nos ajudar com outras contribuições. A Lívia, que é do PROCON lá de Rio Pombo, em Minas Gerais, também está assistindo. Renatinha, minha amiga lá de Porto Alegre. Então, tem gente de tudo que é lugar mesmo, Gabriel. Obrigada pelo convite mais uma vez. Legal. Então, vamos lá, gente. O tema de hoje, mensalidades de instituições de ensino, né? Não somente escolas, né, Sofia, mas também as faculdades. Como ajustar? Esse é o grande desafio, né? A ideia dessa live, né, Sofia, é trazer não só uma questão jurídica, mas também uma questão de encaminhamentos. Não adianta a gente ficar debatendo muito, até porque muita gente já está fazendo isso, mas e aí, o que fazer na prática? Nós temos notado, Sofia, muitos estados que as instituições têm dialogado, né, com os consumidores, com os pais de alunos em faculdade. Porém, infelizmente, aqui em Rondônia, e essa é muito interessante, o momento que nós estamos vivenciando aqui em Rondônia para a gente estar discutindo o assunto, infelizmente, as escolas optaram por ficar ali, entre aspas, blindadas com o sindicato que não preferiu o diálogo. Inclusive, agora há pouco, né, estava vendo a live do Ministério Público Estadual, doutora Daniela Nicolai disse, nas considerações finais, ela fez uma fala muito interessante, porque o sindicato adotou uma estratégia de jogar os professores contra a Defensoria, contra o Ministério Público, contra o PROCON, enfim. Então, ela esclareceu isso muito bem, falou, não, gente, é muito pelo contrário, né? É necessário esse diálogo. Então, isso é muito importante. E a gente tem visto lá cito como exemplo Uberlândia, até que
provavelmente você conhece, Sofia, o Dr. Fernando Martins, lá de Uberlândia, promotor de justiça, que desenvolve um trabalho fantástico nessa área. E lá a gente recebeu comunicados, né, de escolas, a exemplo aqui eu vou citar uma, que é uma franquia, o Maple Bear, dando desconto voluntariamente, antes de alguém provocar, olha, nós vamos reajustar em tantos por cento. Eu já vi desconto de 10, 20. Aqui em Rondônia hoje, mais uma escola anunciou, o SESC, 30%. A escola adventista também anunciou, tem outros colégios que estão buscando os pais, mas infelizmente a grande maioria ainda não, Sofia. Gabriel, o que acontece? Eu acho que nesse momento, assim, é óbvio que é um momento muito sensível para todo mundo. Posso te falar, assim, como mãe, eu tenho um filho que está na creche, então a gente também vai ter que dividir um pouquinho a nossa fala em tipos de ensino que a gente vai tocar, né? Desde creches até o ensino obrigatório e depois o ensino superior. Mas eu acho que quem está tendo mais dificuldade para negociar com os consumidores são as escolas do ensino obrigatório, ou seja, a partir dos 4 anos. Isso se dá assim, por vários motivos, Gabriel. Eu acho que nós temos a questão do medo do desemprego, que é algo normal. Então, também os professores, assim, acho que a gente não pode julgá-los, também tem eles medo de ficarem desempregados. Mas o que acontece, Gabriel? No momento em que a gente tem uma pandemia, no momento em que a gente tem uma revolução verdadeira nas nossas vidas, no nosso modo de trabalho, no modo como os contratos estão sendo dispostos, né? A gente precisa ter cooperação entre as partes. Acho que essa é a palavra, realmente a palavra-chave, é a cooperação. E tudo isso está acontecendo, Gabriel. Eu assim, às vezes parece um pouco radical o que eu vou falar, mas eu acho que é realmente o que eu penso, né? Por culpa das instituições. Porque se as instituições tivessem, desde o primeiro momento, colocado transparência nos seus contratos, nada disso estaria acontecendo. Isso quer dizer o seguinte: se as escolas, se as creches, se as instituições de ensino superior tivessem, desde um primeiro momento, mostrado seus custos e até dito, olha, nessa primeira semana em que houve fechamento, nessa primeira semana de distanciamento social, a gente não consegue prever o desconto que vai dar, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar fechado. Mas, de fato, as escolas e as outras instituições preferiram esperar para ver o que ia acontecer, esperar quais seriam as notas técnicas que os órgãos iam soltar, para ver se elas poderiam, na verdade, se esconder atrás disso, né? Então, eu acho que nesse momento o que a gente precisa cobrar dos nossos fornecedores é a transparência. Eu tenho batido muito, muito nisso, e é transparência em mostrar para os pais que teve um acréscimo, eventualmente, nos seus custos, porque teve que comprar plataformas EAD, ou até um decréscimo, porque não está pagando conta de água, conta de luz. Então, é óbvio que a gente não pode sair pedindo um desconto de 60%, 70%, 80%. Não é assim que funciona. A harmonia nas relações de consumo é das duas partes. Então, a gente tem também, Gabriel, uma coisa muito importante, que é a medida provisória 936, né, que possibilitou que alguns empregadores pudessem suspender contratos, pudessem impedir que o governo pagasse uma parte dos contratos de trabalho. Então, tudo isso precisa ser mostrado pelas escolas, pelas instituições para os seus alunos. Aí é a chave da transparência, né? É mostrar para os pais o que é a realidade financeira daquela instituição de ensino. Aí, Gabriel, eu sei que tu preparou um super roteiro aqui para nossa fala, porque eu não sei se vocês todos sabem, mas o Gabriel é uma pessoa super metódica. Então, eu não quero atrapalhar o roteiro aqui do Gabriel. Não me entrega, é ao vivo. Sofia, só para a gente não se perder aqui, porque a ideia é tentar buscar responder, né, e tentar aclarar aí para toda a galera. Fique à vontade, as pessoas que estão aqui, é um bate-papo, né? E a ideia é a gente realmente fazer esse panorama fantástico, inclusive essa questão da MP que você trouxe, eu havia esquecido, no começo dela falei muito desse tema, eu havia esquecido, confesso completamente, e é uma ferramenta muito boa que os empresários, né,
tem para estar reduzindo ainda mais o custo, se necessário, de acordo com, vai ficar mais tempo, vai realmente transformar em EAD, então ele tem aí mecanismos de se socorrer do governo federal e ficar mais tranquilo do ponto de vista financeiro. Aqui, Sofia, trazendo um pouco aqui para Rondônia, é interessante, né, falar nessa questão das ações, porque às vezes as pessoas ficam muito confiantes, o deputado vai lá, tem um projeto de lei, vai reduzir 30%, e ficam confiando naquilo. Uma ação judicial, excelente o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, ajuizaram ações civis públicas muito bem elaboradas, Sofia. Só que a gente que atua nessa área de ação civil pública, a gente sabe do risco enorme, que é o seguinte, conquista uma liminar, dá 20%, 30% que seja, a gente condena muito o desconto linear, mas só exemplificando, e aí lá na frente, quando cai a liminar, o consumidor tem que pagar. Então, esse caminho judicial também não é o mais eficiente, a gente sabe disso, e eles só fizeram isso, essas instituições, como dito hoje muito claramente pela promotora, porque as escolas não quiseram dialogar, as instituições de ensino não quiseram dialogar. Então, é isso, vamos puxar um pouco para o tema, para a parte jurídica, Sofia, né, porque não é interesse, não somente para os advogados, né, mas também para a população saber, porque embora eles estejam ali como pais, eles vão em algum momento ter que argumentar, né, juridicamente e precisam também estar cientes até onde eles podem ir. E aí, queria saber de ti o seguinte, né, me chamou muito a atenção, eu ouvi até esse termo em uma live recente, os donos de escola têm falado que o contrato é anual. E aí queria saber o que você acha da questão da natureza sinalagmática do contrato de ensino, Sofia. Né? Para derrubar aí esse argumento dos donos de escola. Não, se o contratou anualmente, tem que pagar até o final do ano e ponto. Bom, vamos lá. De fato, o contrato escolar é um contrato anual. Isso quer dizer o seguinte, que o pai poderia pagar numa parcela única ao início do ano, que é o que muitos pais fazem, acabam pagando no início do ano, se tem condições financeiras, o valor do contrato para receber um grande desconto, né? Um valor a ser abatido na mensalidade. Só que a gente tem que lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, e quando a gente fala em sinalagma, assim, para deixar mais fácil para a população em geral, a gente está falando em equilíbrio do contrato. Então, vamos lá. Quando a gente firma um contrato com um objeto em específico, aquele objeto firmado vai ter que ser entregue ao consumidor. Se aquele objeto ele é modificado pelo fornecedor, se ele é entregue de outra forma para o consumidor, também a contraprestação pode ser de outra forma dada pelo próprio consumidor ao fornecedor. E aí, o Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com a questão da revisão contratual, com base no seu artigo 6º, inciso 5º. E lá no 6º, 5º, a gente tem duas partes, né? O sinalagma genético e o sinalagma funcional do contrato. O genético é aquele que vai falar do equilíbrio contratual desde o seu início, no momento em que ele foi firmado, no momento em que ele foi escrito. E o funcional é aquele que precisa ser observado durante a execução do contrato. E é nisso que os pais vão se focar hoje. Porque, primeiro, o objeto do contrato modificou. Nós tínhamos contratado aulas presenciais e hoje nós recebemos aulas em EAD. Alguns pais nem recebem essas aulas, né, Gabriel? Recebem videozinhos no WhatsApp ou folhinhas para os filhos ligarem os pontinhos. Então, essa é uma segunda questão, que é a questão da qualidade do que está sendo prestado, que pode ter um vício na prestação de serviço bem grave. Então, o que o pai ele pode argumentar? O que ele pode pedir? A revisão do seu contrato, com base no próprio Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração que, primeiro, alterou o objeto do contrato. Segundo, a escola teve, obviamente, diminuição de custos. E esses não são custos fixos da escola. E aí eu vou dar um exemplo. Normalmente, os salários são custos fixos. Claro que a gente tem um escape com essa MP 936. Mas a gente tem custos que são custos variáveis. E aí entra água, a luz, eventualmente algum vídeo on demand que a escola contratou para poder passar filmes para os seus alunos. Tá também a questão dos contratos terceirizados de limpeza, muitas vezes do colégio. Todos esses não estão sendo pagos. Provavelmente o fornecedor suspendeu. Os pagamentos só teve uma diminuição nos seus custos, né? E é esse valor que pode ser repassado ao consumidor como desconto.
Lá na lei que prevê a anualidade da mensalidade escolar, eu não vou lembrar lá de cor agora, é 9 mil e alguma coisa, mas com certeza alguns dos nossos colegas vai colocar aqui. Nesses casos, o consumidor sempre pode pedir a planilha de custos. O que eu tenho dito, Gabriel, é que o consumidor ele pode pedir a planilha de custos anual, né? E aquilo que vem sendo gasto no momento. Então, seria uma planilha de custos transitória. E é isso que o pai tem que pedir, essa planilha de custos transitória. Se a escola se nega a dar qualquer desconto, então a escola tem que provar que ela não teve nenhum decréscimo nos seus custos variáveis. Acho que esse é um bom caminho, é um caminho equilibrado, né? É um caminho onde os pais não estão pedindo desconto em cima de salário dos professores. Aqui alguém falou em aluguel do espaço, não estão pedindo desconto em relação ao aluguel. E mais, né, Gabriel? Tem escolas que fizeram financiamentos, por exemplo, para aumentar, para fazer quadra, para fazer, sei lá, um pedaço mais do prédio, um laboratório. Então, esses são custos fixos, dos quais a escola não vai poder dar desconto para o seu consumidor. Perfeito, Sofia, perfeito, concordo plenamente. E assim, me chamou muito a atenção quando iniciou essa problemática, né, da pandemia, a questão que, havendo alteração na essência do contrato, então tu contrata lá presencial, mudou EAD, beleza, extremamente compreensível, pandemia, ninguém queria, ok. Só que, para modificar a essência do contrato, a outra parte tem que ser chamada para dialogar. Né? Então, assim, e a gente verifica no artigo 51 do CDC, Sofia, que proíbe a alteração unilateral, né, a modificação unilateral do conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração. Então, assim, era dever da escola. Pais, e agora? Nos ajudem a solucionar. Como faremos isso? Vamos nos dar as mãos? Estamos enfrentando esse problema. Querem que a gente envie o material semanalmente, ao invés de enviar às 7 da manhã de cada dia, que tu tem que sair correndo para imprimir, aquela confusão toda? E isso não aconteceu, Sofia. Aliás, não aconteceu em algumas instituições de ensino, infelizmente. Então, para modificar a essência, obviamente, duas partes. O contrato tem duas partes e deveriam ter buscado esse diálogo. Eu estava assistindo ontem uma live muito interessante, o Dr. Flávio Tartucci, ele disse o seguinte, ele defende o dever do diálogo. Então, e com muito fundamento, inclusive sugeriu até uma modificação aí na legislação para que não sejam aceitas demandas no pós-pandemia quando não houver essa busca extrajudicial. Então, o dever do diálogo, e aí eu lembro até de uma campanha da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, Dr. Ricardo Morishita, que assessora, ele fez uma campanha dizendo a era do diálogo. Quem diria, anos atrás, os bancos que saíam atropelando, né, Sofia? Hoje eles já estão atentos ao diálogo e essa necessidade de conversar. E com base no que esse dever? Eu estou falando de dever, não estou falando nem de recomendação, nem de que seria o ideal. Princípios do Código do Consumidor, a boa-fé, sobretudo, aliado ali à questão da transparência, que está muito ligado à boa-fé. Se eu quero tratar com boa-fé, se eu quero ter uma conduta proba diante ali do meu contratante, eu vou ser transparente com ele. Eu vou buscar o equilíbrio de mãos dadas com ele. Por quê? Tudo isso são princípios do CDC. Sofia sabe de cor e salteado. Harmonia e razoabilidade, que é outro princípio também que precisa ser muito observado. Nós queremos, Sofia, obviamente, que as escolas estejam vivas quando acabar a pandemia, mas de uma forma justa, transparente, equilibrada e que só faz isso com a conversa. Um argumento muito interessante que eu vi ontem, Sofia, é a questão da solidariedade social. O artigo 3º da Constituição, ele diz o seguinte, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, eu achei fantástico o que o Tartucci disse, e eu estou trazendo aqui um argumento
já bem recente aí de ontem, da live que ele fez na ESA Nacional, porque a gente disse isso, né? E sem fazer essa vinculação com a Constituição Federal, a gente estava dizendo o seguinte: as escolas deveriam ter sido exemplo de diálogo, de boa-fé, de solidariedade. E aí trouxe esse fundamento legal que eu achei fantástico, um fundamento constitucional. Então veja, o dever do diálogo, ele está lá nos princípios do CDC, ele está na questão, está na Constituição Federal, e o Código Civil no 422, ele também traz ali que os contratantes são obrigados a aguardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Então, assim, não é uma questão só ética e moral, é uma questão legal, sim, é uma questão de princípios, Sofia. E para finalizar sobre esse ponto específico do dever de dialogar, é o fato de que o judiciário está funcionando hoje de uma forma emergencial, vamos dizer assim, entre aspas, né? E não seria razoável levar um conflito para o judiciário, como infelizmente como aconteceu aqui em Rondônia, sem tentar solucionar, levar um conflito de cara, sem, não, mas e aí, vocês sentaram? Não, não sentamos. Como assim? Né? E vem bater aqui sem ter havido essa transparência, vocês, escola, como assim? Né? Então fica até uma situação desconfortável, Sofia. E aí eu queria que tu falasse, você que acompanha lá de perto, pessoalmente, os projetos de lei, que tu falasse para a gente da questão da legislação, do projeto de lei que trata da moratória, Sofia, justamente sobre essa questão aí do dever de negociar extrajudicialmente e o que tu vê de positivo para o consumidor, puxando aí esse gancho para o tema específico dos contratos de ensino. Bom, primeiro eu acho que eu sou uma pessoa muito avessa a qualquer limitação de acesso ao Poder Judiciário, tá? Então, eu acho que o Poder Judiciário ele tem que ser sempre acessado. Independentemente se o Judiciário está abarrotado, se negociou antes, se não negociou, se registrou a demanda na plataforma consumidor.gov, se reclamou não interessa. Porque, para mim, é princípio, né? É princípio da Constituição o acesso à justiça, né? E é princípio, mais do que tudo, é direito do consumidor o acesso à justiça. Está lá como direito previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, esse dever que as escolas têm de solidariedade, esse dever que as partes têm de solidariedade, ele também está previsto. Por quê? Porque é fundamento da ordem econômica a defesa do consumidor. É claro que as escolas não estão deixando de dar as aulas porque elas querem. Elas foram obrigadas a deixar de dar as aulas, né? Isso assim, as escolas não chegaram a dizer assim, estou fechando as minhas portas. Não, foi determinado que elas fechassem as portas. Então, a gente tem esse dever de conversar também por isso, entender o outro lado. Ninguém quer que as empresas fechem, né? Por isso que o dever de negociação é em cima dos valores variáveis da escola e não os valores fixos que a escola tem. E é óbvio, Gabriel, até o MEC já falou isso, outras notas já falaram isso, vai ser impossível repor toda a carga horária perdida. Não existe isso. Isso não aconteceu na Europa, isso não aconteceu, não vai acontecer nos Estados Unidos, isso não aconteceu no Canadá, isso não está acontecendo na Índia. Eu posso te falar porque eu estou fazendo uma pesquisa com 17 países ao redor do mundo, com 17 ex-autoridades administrativas de defesa do consumidor do mundo inteiro, com a ajuda da ONU, sobre a questão da pandemia. Então, assim, as aulas estão em EAD, não porque a escola quer, porque ela foi obrigada a ficar em EAD. Mas, neste caso, o dever de renegociar, ele não surge só da questão da solidariedade prevista na Constituição Federal, mas surge do fato de que todo contrato, além dos seus deveres que estão lá escritos no papel, nós temos os deveres que são chamados deveres anexos, né? Que, segundo o professor Couto Silva, fazem parte de um processo obrigacional. É como se eles gravitassem no entorno do contrato. E dentro desses deveres está o dever de equilíbrio e, portanto, o dever e a necessidade de renegociar os contratos, né? Então, uma coisa muito, muito relevante é que eu acho que não são, de fato, projetos de lei que vão salvar o consumidor. Não são moratórias, são as negociações. Se a parte está impedida de pagar
porque teve uma redução de renda, isso também está previsto lá no sinalagma funcional do contrato, a segunda parte do artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer que o consumidor vai poder pedir essa renegociação. E, inclusive, a minha opinião é que pais que não perderam renda poderiam, de forma solidária, abrir mão do seu desconto para permitir que outros pais ficassem, inclusive, sem pagar. Eu sei que isso é algo muito idealista e que talvez não aconteça. Posso te dizer que no grupo de mães da escola do meu filho isso aconteceu. As mães se prontificaram a deixar isso para outras mães. Isso que, eu tenho que dizer aqui, é um contrato com creche, né, onde se paga por day use, por dia de uso, e, portanto, eu poderia rescindir o contrato sem pagamento de qualquer cláusula penal, assim como acontece com as escolas. Eu não tenho dever de pagar qualquer cláusula penal. As cláusulas penais, elas desaparecem nesse período de moratória, porque existe um caso fortuito, uma força maior, né, e uma coisa que a gente tem que lembrar, Gabriel, é que, nesse momento, o ensino ele é obrigatório. Portanto, se eu quero rescindir o contrato, eu imediatamente tenho que matricular meu filho em outra escola, né? Isso se ele for do ensino obrigatório, a partir dos 4 anos. E é isso que está impedindo muitas rescisões contratuais. Porque se fosse mais simples, os consumidores estariam rescindindo os contratos, dizendo, olha, não me serve uma escola que não senta para renegociar. Isso não me serve. Então, o dever de negociação, ele está nos projetos de lei de moratórias, tem vários assim, rolando na Câmara, no Senado, tem um projeto do senador que eu trabalho, que é o 1997-2020, feito em conjunto com a professora Cláudia Lima Marques, né, que é minha professora. Então, os pais não rescindem os contratos porque eles não podem. Ninguém vai conseguir sair agora para matricular um filho. Ninguém vai pagar 2 vezes, né? Ninguém vai pagar 2 vezes material escolar, uniforme escolar, caderno, livro, né? Então, assim, isso não existe, é algo que está fora de cogitação. Por isso, Gabriel, é que, por mais que a gente fale de projetos de lei que prevêem a negociação, na minha opinião, isso já está no Código de Defesa do Consumidor. Já é obrigação, né? Então, a escola ela é obrigada a fornecer a planilha de custos para os pais. E, junto com a planilha de custos, ela tem que providenciar pelo direito à informação que o consumidor tem, e aí isso é o sinalagma funcional do contrato. Aliás, o sinalagma genético do contrato. Ele tem que fornecer um programa pedagógico, que é tanto o programa pedagógico transitório quanto pós-pandemia, para dizer para os pais, olha, o que eu vou fazer durante a pandemia é isso. Eu vou dar meia hora de aula por dia, porque as crianças não vão se prender às telas, não vão entender nada, e depois nós vamos fazer aula no sábado, no domingo, nas férias, no feriado. Então, a escola tem esse dever de dar aos pais a informação, e os pais podem concordar ou não concordar, né? É óbvio que nesse entremeio de concordar e não concordar, quem estiver insatisfeito pode rescindir o contrato sem nenhuma penalidade, né? Porque o código não mudou e, portanto, os direitos também não mudaram, nem o Código Civil mudou, né? O pai e a mãe têm direito a rescindir qualquer contrato educacional sem ter que pagar qualquer penalidade. Perfeito, Sofia. E, infelizmente, a gente não está conseguindo acompanhar as perguntas, mas eu vi uma interessante, e aí já queria até tomar aqui para não fugir ela da cabeça. A Lia perguntou sobre como que cada pai irá provar a questão financeira, né? E assim, isso é interessante, a gente vai falar isso, a ideia é falar já no final, Lia, mas a questão desse desconto pela questão financeira específica de cada pai, eu particularmente entendo que é uma liberalidade da escola. É uma liberalidade, não é um dever da escola. Né? Então, mas aí considerando o contexto de que a escola tem que apresentar os seus custos, de que é uma situação atípica, o interesse de manutenção do aluno e tal, então isso poderia ser sim uma negociação. E aí apresentando documentos, olha, e aí para quem é autônomo isso é mais difícil, mas para quem perdeu o emprego isso é fácil, e aí não seria mais debatendo. Gabriel, deixa eu só falar uma coisa bem rapidinha. O Marcos Dessauni, nosso colega, também está aqui nos assistindo, então, e a Nívia, lá do Procon do Espírito Santo também, mandar um beijo, agradecer que estão nos assistindo, mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que não é só quem teve um decréscimo na sua renda que pode pedir desconto.
tá? Sim. Todo mundo tem direito ao desconto desses valores variáveis. O que eu defendo só é que quem não perdeu renda, como é o meu caso, que sou funcionária pública, que não tive minha renda diminuída, nesse caso eu poderia abrir mão do meu desconto para outro pai, mas isso também seria algo muito interno daquela escola, daquela comunidade, né? Então, a escola, Gabriela, uma coisa muito grave que está acontecendo, e eu queria deixar aqui registrado, é que as escolas estão pedindo cópias de imposto de renda, tá? Cópias de extratos financeiros, bancários dos pais, e isso não pode acontecer, tá? Isso é uma invasão à privacidade, à vida privada das pessoas. Não é assim que funciona. Caso os pais se sintam confortáveis, né, para mostrar uma rescisão de contrato de trabalho, para eventualmente mostrar um extrato financeiro, pode por vontade própria. Isso só não pode ser exigido por parte da escola. E caso seja exigido, aí os órgãos de defesa do consumidor têm que tomar medidas extremas, inclusive de penalização dessas escolas, porque assim, a gente está fugindo de qualquer princípio constitucional que nós conhecemos, né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente falar, Gabriel. Aqui no DF aconteceu isso. Prontamente, o Marcelo, diretor do PROCON do DF, recebeu a denúncia dessas mães que tinham se organizado e prontamente já notificou a escola para que parasse com essa prática. Perfeito, Sofia, perfeito. E até porque a escola, né, justamente como você falou, a escola é quem deve estar ali apresentando e mostrando os seus custos. É por isso que é importante o diálogo. Tem um outro ponto que eu me lembrei agora, que a questão da inadimplência das escolas. Como essa inadimplência aumentou, também está sendo dificultoso por outro lado. Né? Em nenhum momento aqui a gente está querendo deixar de ver o lado do empresário, muito longe disso. Agora, a partir do momento que ele não senta à mesa e, entre aspas, joga limpo, né, com o cliente e mostra realmente o que aumentou, o que não aumentou, então isso fica muito ruim e gera aí vários pontos de interrogações. É certo também, Sofia, que ocorreram alguns investimentos por parte de alguns empresários. Eu estou sabendo que algumas escolas estão adquirindo aqueles túneis de higienização para quando voltar às aulas, por exemplo, e diversos outros equipamentos relacionados à pandemia. Mas, de qualquer forma, ocorreram diminuição de despesas que tem que ser considerada sem sombra de dúvida. E o principal que é a alteração da própria modalidade o próprio formato aí da prestação. Sofia, vamos lá. E aí? Vamos debater... Até o Jadson está aqui na live. O Jadson me passou várias informações sobre o PROCON. Quero agradecer ele também, falando que eles estão cientes e prontos para agir, caso se faça necessário. Eu acho que assim, Gabriel, uma coisa muito relevante que a gente também tem que falar é que os consumidores confiam muito nos órgãos de defesa do consumidor. E por isso todos eles precisam estar prontos. E não é só o PROCON, né? Tem outros órgãos que precisam estar prontos. É o Ministério Público, que nunca lidou com o atendimento das pessoas, tá? O Ministério Público sempre esteve mais, digamos, protegido do atendimento pessoal, né? Então ele também vai ter que saber lidar com pessoas. A Defensoria Pública, que sempre lidou com pessoas, né, vai continuar fazendo isso. Nós temos o Judiciário, que muitas vezes não consegue ver a realidade do que está acontecendo, porque muitos juízes não dispensaram as babás que estão em casa cuidando dos filhos, né, para continuar trabalhando. Então a gente está vivendo um momento em que todo mundo vai ter que estar pronto. E pronto para quê? Pronto para proteger contratos, mas principalmente para proteger famílias, né, proteger as pessoas. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Se o consumidor encontrar alguma inconsistência na relação com a escola, ele não precisa hesitar em procurar os órgãos de defesa do consumidor. Tem consumidor que a gente sempre diz o seguinte, que é preferencial que ele busque a escola. Mas tem pais que estão tão desassistidos e desconhecem tanto os seus direitos que eles podem procurar previamente o PROCON, o Ministério Público, para buscar uma pequena orientação de como buscar esses direitos, né, Gabriel? Acho que isso é legal da gente falar. É a educação para o consumo. Todo mundo tem que estar pronto para fazer isso nesse momento. Perfeito, Sofia. Inclusive, assim, eu acho fantástico ter puxado isso,
porque eu recebi um link agora há pouco, acho que perto das 17 horas, sobre uma live do Ministério Público, que eu não estava sabendo. Então, muito provavelmente foi pouco divulgado, eu não vi em nenhum grupo, justamente tratando sobre esse mesmo tema. E eu estou vendo alguns comentários aqui falando sobre isso, exatamente corroborando com o que você falou. E eu atuei no PROCON enquanto estudante de Direito em Presidente Prudente, São Paulo. De uma forma voluntária, atuei lá porque a área que eu gosto do direito é essa desde sempre, desde os bancos da faculdade. Então, esse sentimento que tu colocou, e você, melhor do que todos nós que estamos aqui te ouvindo, conhece a realidade de PROCON, tanto Rio Grande do Sul quanto PROCONs Brasil, associação a nível nacional, conhece a realidade aí de vários estados, sabe justamente dessa questão de atender no balcão, aquela pessoa que saiu lá de um bairro distante, aquela pessoa que a mensalidade escolar está fazendo diferença no mercado para ela. Então, são realidades que quem conhece mais o atendimento direto ao público se sensibiliza mais e fica mais ansioso de querer resolver uma situação e buscar de uma forma mais célere soluções, né? Então, o PROCON daqui a gente está vendo um esforço muito grande, tem aumentado bastante o número de fiscalizações, a gente vê essa atuação, essa vontade, mesmo aí com as dificuldades que tem o órgão em relação à estrutura, Sofia, a gente vê esse avanço. Eu agradeço também o Jadson aqui presente, que trabalha lá há bastante tempo e faz um excelente atendimento. E então é isso, essa vivência, né, que a Defensoria já tem, realmente é preciso por parte de outros órgãos. E a Defensoria, que atua para o mais vulnerável, ela vai precisar também conhecer o lado do empresário e sentar para negociar. Eu acho que a principal questão aqui que a gente também tem que tratar, Gabriel, e aí eu vou fugir um pouquinho do teu script, tá? Sei que tu me convidou, mas eu sou muito metida. Então, então é o seguinte, eu acho que um outro ponto que a gente vai ter que tocar é a questão da qualidade do ensino. Como é que esse ensino está, assim, ele está sendo suficiente para o aluno? Tem mãe, e tem um relato muito bonito que eu li da pessoa que me atendeu logo que eu saí da maternidade, que é consultora em amamentação, que ela dizia o seguinte no Instagram dela: eu tô de saco cheio, porque de manhã eu preciso fazer minhas consultorias online e eu tenho 2 filhos e só tenho um computador e os 2 têm que ter aula. E eu não consigo fazer os 2 terem aula. Então eu recebi uma notificação da escola de que meu filho vai rodar, porque ele rodar, não sei se fala rodar em Rondônia. Sim, vai rodar, sim, vai perder o ano. Isso, ele vai rodar porque ele está tendo falta. Só que eu não tenho como deixar meu computador dividido em 2 telas. Meu computador é um só. Então, um dia minha filha assiste, no outro dia meu filho assiste. Então, ninguém imaginava que seria dessa forma. Por isso é que todo mundo vai precisar se adequar. Inclusive, o MEC vai ter que responder. Até tu me mandou uma recomendação do MEC, eu tinha lido uma parte mais resumida, confesso, porque é tanta coisa, PLN sendo votado num dia, é PROCON, então é realmente uma loucura. Mas assim, eu acho que o ano está perdido para os alunos, né? Eu acho que a gente vai precisar pensar em como recuperar isso. Porque se eu sou mãe, a mim importa muito mais que meu filho aprenda do que ele simplesmente passe de ano, tá? Então, eu acho que a qualidade, ela vai ser a qualidade percebida e não a qualidade oferecida. Isso quer dizer o seguinte: se os pais não estiverem satisfeitos com a qualidade dada, o sistema de ensino municipal e estadual vão ter que arbitrar um estándar, vão ter que dizer minimamente como é que aquilo tem que funcionar para a escola. Mas os pais, eles encontram guarida no Código de Defesa do Consumidor para dizer, olha, eu quero um abatimento proporcional no preço, porque o serviço está me sendo entregue com vício na qualidade, né? Com base na teoria da qualidade do ministro Herman Benjamin, né? Então, até tem uma pessoa que fala aqui: minha filha tem 6 anos, não tem a menor efetividade para ela o EAD, esse ano seria alfabetização, como é que eu vou fazer online? A outra diz: minha filha faz o pré, aula de 4 a 5 minutos no Whats, pré-atividade motora. Então, quer dizer assim, é óbvio que a gente está perdendo qualidade no ensino dos nossos filhos. E nós vamos também ter que aceitar ultrapassar um pouquinho nossos limites para que nossos filhos tenham aula aos sábados, tenham aula nos feriados, tenham aula nas férias, porque toda a humanidade vai se reinventar com a crise.
né? Ninguém vai deixar de dar um pedaço, nem mesmo os consumidores. Mas a conta não pode ficar sendo integral para os consumidores. Acho que essa é a chave. Exatamente, Sofia. Então, na verdade, a gente tocou bastante já na questão de como fazer isso, né? Então, um ponto é a questão desse desconto aí com base nessa solidariedade, que inclusive o seu exemplo fantástico, que os próprios outros pais, né, consentiram aí em também usar parte de desconto que seria para eles, para as pessoas que mais precisassem. Então, seria vamos dizer assim, uma linha a ser lembrada é essa de que os consumidores eles precisam sobreviver financeiramente. E aí é interessante, a gente estava pensando o seguinte, as empresas ela têm vários mecanismos, né, quando elas precisam de apoio. O governo federal rapidamente socorre as empresas, e não é uma crítica, é só uma constatação. Tem a questão da recuperação judicial, né, e a dificuldade do consumidor, que é a parte mais fraca, sempre fica de lado. Então, você sabe muito bem disso, acompanha aí o projeto de lei que trata de superendividamento, nós também acompanhamos, a presidente é uma deputada federal aqui para o Rondônia, a deputada Mariana Carvalho, então, assim, a gente tem que lembrar disso, né, desse ponto em relação à capacidade financeira do consumidor. O outro ponto, então, Sofia, é a questão do equilíbrio dos custos, né? Então, reduzir o custo, teve uma variação nesse período de pandemia, como você colocou, aquela situação dos custos nesse momento, quanto é que é isso? Então, essa análise dos custos. E o outro ponto é a questão da insuficiência, que é o mais sensível, que é a insuficiência do serviço para cada consumidor. Então, a Ana o filho tem 6 anos, que é a mesma idade do meu, está sendo extremamente insuficiente, não está atendendo a expectativa. É diferente, de repente, para o aluno da faculdade, que absorve todo o conteúdo pelo sistema EAD, e a faculdade, o professor está lá no horário, o horário não mudou, a única diferença é o local. Então, cada caso concreto é um caso, né, Sofia? Assim, tu falou da Mari, a Mariana é uma pessoa que eu gosto muito, que tem trabalhado muito pelo PL 3515, né? Eu acho que é legal a gente falar isso também. A Mari tem trabalhado bastante pelo projeto, pela aprovação do projeto, junto com o Franco Cartafina, que é deputado por Minas Gerais. Eu vi que tem o MEC, o Marcos está aqui, que é lá da bancada do Pão de Queijo também, dos PROCONs. A Lívia também, que está aqui. E, assim, eu acho que é o momento do PL sair. Porque, de fato, a gente tem a recuperação judicial das empresas, mas a gente não tem nada para os consumidores. Então, esse é um outro ponto, assim, que os PROCONs vão ter que se unir, os advogados, por meio da ordem, a Mariette tem feito um trabalho super legal sobre o projeto 3515 também, vão ter que se unir pedindo o seguinte, olha, vocês, assim, o governo fez várias medidas provisórias para socorrer aéreas, bancos, planos de saúde, né, etc, etc. Qual vai ser a medida para os consumidores? Talvez o 3515 seja uma saída, porque eu acho que os consumidores vão sair muito endividados dessa crise, mas muito mesmo. Então, realmente, acho que tem que pensar na aprovação desse 3515, né? O Jadson até tá fazendo uma pergunta para ti, mas eu vou me permitir me meter de novo, que eu sou bem metida, como eu falei. Ele tá querendo saber qual é o percentual justo de desconto. Tá dizendo que tem muita gente perguntando no comentário. Não tem um percentual fixo, na minha opinião. Né? Esse percentual ele vai variar de acordo com os custos que a escola comprovar. Por isso é que eu defendo, né, o MEC. MEC, nos ajuda aqui, coloca o artigo da anualidade que fala da planilha de custos. A própria lei já prevê que tem que dar para o consumidor essa planilha de custos. E é aí que a gente vai saber o percentual. Essa planilha, Gabriel, não é simplesmente um Excel que a escola vai enviar para o consumidor e o consumidor vai fazer as contas. Não. O fornecedor tem que dar de forma clara a informação. E, portanto, ele vai ter que dizer para o seu consumidor, olha, aqui estão meus custos, eu estou te mandando caso tu queira fazer uma perícia, mas, assim, o desconto que eu posso te dar é de 1, 2, 10, 30, 50, 70%. Vai ser no caso concreto. Por isso é que eu, inclusive, acho que as negociações não deveriam ser individuais com as escolas. Na minha opinião, elas deveriam ser coletivas, tá? Por quê? Porque o desconto seria igual para todos, para que não... Depois um pai, por exemplo, a escola para o primeiro que pediu deu 30 e para o último deu 5,
né? Então, por uma questão de solidariedade daquela comunidade escolar, eu acho que as negociações deveriam ser coletivas mesmo, tá? Então, acho que não tem, eu não sei se tu concorda comigo nisso, que o desconto não pode ter um parâmetro mínimo nem máximo, ele tem que ser de acordo com os custos que a escola vai demonstrar. Perfeito, Sofia. É justamente o que a gente tem defendido desde o início, análise do caso concreto. Até porque é importante que o pessoal entenda que cada escola, os custos são totalmente diferentes. Então, tanto de manutenção, de energia, do número de funcionários, enfim, são inúmeros custos que compõem aí a planilha de cada escola. Então, é análise do caso concreto, sem sombra de dúvida. Tem escolas que vão se valer da MP, fazendo suspensão de contrato de trabalhos, fazendo a redução. Algumas vão conseguir prestar o EAD, de acordo com faixa etária também, aí que vai outra questão. Como é que vai fazer um desconto, por exemplo, Jadson, de 30% para uma escola que todos os professores estão dando aula e outra que, de repente, demitiu os demais, só um exemplo, a gente não quer isso de forma alguma, e está somente com um, entende? Então, é realmente o caso concreto, não tem como, gente. Projetos de lei que tratam de desconto linear, da mesma forma para todos, eu particularmente rechaço totalmente, Sofia. Inclusive a nota do MP lá de Minas, ela não previa um desconto linear. O Fernando e a Mauri, que fez a nota, eles explicaram a situação de Minas, o porquê os 29% lá naquele momento, é bom a gente deixar claro. E aí tem duas coisas que a gente precisa falar aqui ainda. Primeiro que entrou meu presidente, Felipe Vieira, que é presidente da Associação Brasileira de Procons aqui na live, então um beijo para o Felipe, estou muito feliz de ter ele aqui na live com a gente. O MEC já colocou aqui o fundamento para pedir a planilha de custos. Se a escola não apresentar, reclama no PROCON, porque o consumidor tem direito a ter acesso a esse documento, né? Tem uma outra pessoa que está dizendo que está no 9º período e acha que quando for fazer a rematrícula, a faculdade vai trancar. Bom, aí nesse caso a gente precisa entender qual é o motivo para qual ela vai te trancar, se tem inadimplência, qual que é o motivo, teria que explicar melhor. Eu acho que essas questões podem ser encaminhadas depois, inclusive, em inbox para a gente responder, Exato. Né? Então, me disponibilizo também. Então, assim, Gabriel, eu acho que mais do que tudo, mais do que dizer um percentual, mais do que qualquer situação nesse momento exige duas coisas. É claro que as escolas não vão... Você tem uma outra pessoa que perguntou aqui, ó. Perguntou uma questão bem interessante, deixa eu achar. O que serão obrigados a repor? Carga horária ou conteúdo? Bom, o MEC já flexibilizou, inclusive, carga horária, né? Então, tem uma medida provisória que flexibiliza, inclusive para ensino superior, a carga horária. O que vai ter que ser reposto é o conteúdo nesse momento, né? E aí pode ter uma diminuição na carga horária, que não é total, isso vai ser previsto, e a gente tem que lembrar que existem sistemas municipais de ensino para aquelas escolas que estão até o ensino que são do ensino fundamental, e um sistema estadual de ensino que trata do ensino médio. Então, os governos também vão ter que se posicionar, né? Legal, Sofia. Quero registrar também, tu já mencionou o Marcos Dessaulni, mas o pessoal daqui de Rondônia que não o conhece ainda, ele é autor da tese Desvio Produtivo do Consumidor, tese que está sendo consolidada nos tribunais pelo país afora, pelo STJ, então é uma honra aí. Nossa live tá pesada, né? Com o Felipe, aqui, presidente do Procons Brasil, Marcos Dessaulni, professor Vitor, também grande jurista, autor de obras aí na área do direito do consumidor, Sofia. Vamos lá, nós estamos na reta final, 10 minutos. E aí, qual seria o que fazer, né? Que é a dúvida de todo mundo. Concordo plenamente contigo, né, Sofia? É justamente o diálogo e a construção conjunta, analisando cada caso concreto. Então, o ideal é que essas escolas, as instituições se conscientizem, e aí, se infelizmente elas não estão fazendo isso de uma forma voluntária, então vão começar a fazer por pressão. E essa pressão ela pode vir de várias formas, seja pelos órgãos de defesa,
ajuizando ações, entrando com medidas de urgência, produção de provas antecipada, seja por mobilização de pais, buscando outras escolas. Isso tem acontecido aqui também, viu, Sofia? Não é uma recomendação nossa, porque inclusive tu já colocou algumas dificuldades, né, dessa subtroca de escolas, mas em alguns casos, inclusive eu estou pensando em fazer isso, pelo menos em relação ao filho mais novo, que a insuficiência do sistema EAD para 6 anos é enorme, então eu estou pensando em fazer isso, e para uma escola que está dando mais atenção, ela tem um valor mais barato, e para essa idade depende muito mais dos pais em casa. Essa construção conjunta seria fantástica se acontecesse, esse é o cenário ideal, né, se os fornecedores todos estivessem de boa fé e quisessem agir com o princípio da boa fé, da transparência e buscar em conjunto equilíbrio, ela depois seria sacramentada aí por algum órgão de defesa, ou vários, né, Sofia? Então, de repente, uma entabulação de um acordo onde fosse ouvido um representante de cada série, né, aí tem que ser os pais de aluno para os menores de idade e os próprios alunos nas faculdades, construiria isso em conjunto e formataria ali junto ao MPF, ao MP estadual e o PROCON e a Defensoria Pública. Esse é o cenário ideal. Mas e aí? Né? E se isso não ocorrer, como está acontecendo em Rondônia? A gente também tem que pensar nas formas, nas outras formas de conduzir. E antes de ir para esse ponto, Sofia, eu vou te perguntar aí o que fazer quando faltar o diálogo, né, com as instituições. Eu quero citar aqui rapidamente a nota do MPF que eu vi hoje, embora tenha sido publicada ontem, que eles disseram o seguinte: que não consideram legítima a cobrança das mensalidades escolares diante do silêncio das instituições de ensino. Ou seja, sem que estas apresentem uma perspectiva clara de como os serviços serão adequados ao contexto. Eu achei fantástica, porque é exatamente isso. Mas assim, é uma medida drástica, mas já está apertando. Escola, fique esperta, nós estamos começando a recomendar que nem te paguem se você quiser continuar com essa atitude aí desprovida de boa fé, vamos dizer assim, entre aspas. Eu achei que eles estão arrochando, né, Sofia? E aí, o que fazer se não houver esse cenário ideal? Se não tiver o diálogo, Sofia? Bom, primeiro que eu acho que é o seguinte, de todas as escolas, os órgãos têm que exigir uma comunicação rápida, né? Eu tô falando isso há 1 mês já, porque às vezes o pai vai entrar na aula do filho e dá um problema no link. E o pai não consegue botar o filho para ouvir aquele EAD. Aí já dá uma confusão, o filho já fica bravo com o pai, já fica puto da vida, porque quer assistir a aula, acha que é culpa do pai. E às vezes o pai tem que mandar um e-mail para a escola para dizer que não conseguiu acessar o link. A escola vai responder 5 dias depois do e-mail. Então, assim, primeira questão da qualidade é comunicação imediata com os pais. Isso é, assim, fundamental nesse momento. Fora essa questão da comunicação imediata, dos canais rápidos de comunicação, eu acho que o consumidor ele tem que fazer de forma muito simples. Até te mandei. Eu fiz um modelinho de carta que é algo muito, 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 muito básico, até para iniciar um diálogo com os pais. Então, como é que funciona isso? O pai e a mãe vão dizer o seguinte: olha, eu quero a planilha de custos anual, eu quero a planilha de custos do momento da pandemia, eu quero ainda que vocês, além da planilha de custos, me mostrem um programa pedagógico para o período de pandemia e um programa pedagógico pós-pandemia. Tá? Com esse pedido, dá um prazo para a escola de 5 dias para a escola responder, etc, etc. Não tendo resposta, é procurar o órgão de defesa do consumidor. E o órgão de defesa do consumidor que tem que responder, que tem que ajudar o pai, é o PROCON nesse momento, né? O MP vai tratar de demandas mais coletivas e tal, e eu acho que não tem uma expertise tão boa quanto tem o PROCON. Tá? Então, eu acho que o PROCON tem que ser procurado nesse momento e dito: olha, eu fiz essa carta para a escola, eu pedi, eu mandei por e-mail, isso não aconteceu, esse diálogo não ocorreu, e a partir daí o PROCON vai exigir da escola essa planilha que está lá na lei, que o MEC colocou aqui para a gente, eu já esqueci, acho que é o artigo 3º, parágrafo 1º da lei 9.000 e alguma coisa, está aqui no chat, vocês podem buscar, e o próprio PROCON exigindo isso, ele vai dar o prazo para as escolas. Inclusive a Procons Brasil, né, fez uma medida junto com vários Procons do Brasil
para pedir que o Cinep, até o Felipe está falando aqui, mostre as planilhas de custos para todos os consumidores. Então, gente, assim, é muito simples. É pedir, não recebeu, reclamar no Procon e, eventualmente, se for necessário, o último caso, entrar com uma ação judicial. Para os pais que não têm como pagar a escola, que eu acho que isso é uma outra questão, é sentar com a escola, dizer, olha, gente, eu não tenho como pagar, para mim é impossível pagar a escola nesse momento, repactua, pede para a escola que não pague, que não cobre juros depois disso, que parcele sem juros. Né? Então, assim, todo mundo vai ter que se entender nesse momento. E é por isso que eu acho assim, que PROCONs têm que ser fortalecidos no momento de pandemia. Né? Então, Gabriel, até eu queria falar aqui, nos meus minutos finais, que eu busquei todas as notas técnicas dos PROCONs do Brasil inteiro, da Secretaria Nacional do Consumidor, do MP, da OAB, inclusive as da OAB eu vou subir hoje de noite no site, porque eu só posso fazer o site de madrugada, então eu não consigo, às vezes, subir todo o material que eu recebo. Mas eu reuni todas essas notas, orientações dos estados do Brasil inteiro, num site chamado radardoconsumidor.com.br, tá? E lá, então, tem essas orientações a nível de Brasil, né? Inclusive, eu quero agradecer mais uma vez o Jadson, que se dispôs a mandar as orientações aí do PROCON local, e dizer assim, não tem problema procurar o PROCON. O PROCON, ele não é um meio de criar problemas para nenhum fornecedor, o Felipe sempre fala isso. O PROCON, ele é um canal de criar meios de comunicação entre consumidor e fornecedor, buscando um equilíbrio no contrato. Perfeito. Exatamente isso. É a harmonia, né, Sofia? Que é o que está lá no início do código e é o principal. Com certeza. Eu acho que sem harmonia a gente não chega em lugar nenhum, só na rescisão contratual. Exatamente. Sofia, estamos nos minutos finais, né? Eu particularmente adorei as suas explanações, contribuiu demais aí para abrir a mente em relação a esse tema tão polêmico e que tá fervendo aí dentro da casa de quase todas as famílias brasileiras, de boa parte das famílias, né? E aí, havendo a necessidade de ajuizar a ação, a gente espera muito, eu quero reforçar isso, né? Que o judiciário veja sempre o lado, né, principalmente, melhor dizendo, o lado do mais fraco. Né? Esses dias a gente viu aqui, o juiz derrubou uma liminar, passando a possibilitar cortes de água e de internet durante a pandemia. E aí, se tu lê a decisão, tu chora, né? Dizendo, olha, a empresa pode quebrar. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de empresas bilionárias. Então, assim, sabe, é muito esperado que os juízes saiam, né, do gabinete, enxerguem melhor o mundo, porque senão nós todos estamos fritos. Né? Então, Sofia, parabéns pelo seu trabalho fantástico. Continua acompanhando e vibrando aí com o seu trabalho, com a questão do superendividamento, que tu está contribuindo sobremaneira, com o PL da moratória. Enfim, agradeço imensamente, novamente, agradeço imensamente aí você ter aceitado participar com a gente. Eu estou vendo a galera aí gostando bastante. Infelizmente, a gente não respondeu a todos, mas a gente passou aí informações que certamente serão úteis para todos. Obrigado, Sofia. Gabriel, sou eu que te agradeço, tu que é super pop aí, o mestre das lives e das informações. Eu que agradeço, aprendi muito contigo e é sempre um prazer estar contigo, que representa tão bem a OAB também. E estou à disposição, obrigada pelo espaço. E aproveitar esses 10 segundos finais para dizer que na quinta-feira, amanhã, vai ter Maratona de Direito do Consumidor lá no canal Aplicando o Direito no YouTube, com vários grandes nomes da defesa do consumidor para quem quiser assistir. Gabriel, muito, muito obrigada. Prazer falar contigo. Espero que a gente possa se ver em breve. Certamente. Obrigado, Sofia. Até. Um beijo. Obrigada. Beijão. Obrigado. Deixa salvo. Sim, vou fazer isso. Como que eu vou fazer? Eu vou clicar em encerrar e depois vai aparecer para salvar, né? Isso. Possivelmente. Isso aí. Tá. Beijão. Valeu, gente. Beijão, galera. Tchau.